Você já se perguntou por que alguns idosos, momentos antes de partir deste mundo, começam a lembrar de detalhes incríveis do passado que ninguém mais recordava? Por que aquela avó, aquele tio, aquele pai que mal reconhecia os próprios filhos, de repente começa a narrar com precisão eventos de 70, 80 anos atrás? Olá, eu sou o Dr. Vasconcelos, e após 35 anos tratando e estudando o cérebro humano, posso afirmar: este fenômeno é real e tem fundamentos científicos profundos que precisamos entender. O que vou compartilhar com você hoje pode literalmente transformar a forma como você envelhece e como seu cérebro funciona nas últimas décadas de vida. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo valioso com você. Após anos de pesquisa e prática clínica, compilei os conhecimentos mais avançados sobre longevidade no meu e-book, O Código da Longevidade: Hábitos e Cuidados para Chegar aos 90 com Qualidade de Vida. Este material já ajudou milhares de pessoas a transformarem completamente sua saúde cerebral e qualidade de vida na terceira idade. O link está nos comentários fixados deste vídeo. Agora, vamos ao que interessa. Este fenômeno que chamamos de lucidez terminal, ou clareza pré-morte, acontece quando áreas específicas do cérebro, normalmente adormecidas, despertam em um último suspiro de atividade neural. O hipocampo, região responsável pela memória de longo prazo, e o córtex pré-frontal, que organiza essas memórias, entram em um estado de hiperatividade paradoxal. Em estudos recentes da Universidade de Michigan e do Instituto de Neurociência de Zurich, pesquisadores detectaram picos de atividade elétrica no cérebro momentos antes da morte, particularmente nas bandas gama, que estão associadas à recuperação de memórias cristalizadas. Mas o que isso significa para você que está me assistindo agora? Significa que seu cérebro possui capacidades extraordinárias que podem ser acessadas e preservadas muito antes desse momento final. Você já sentiu aquela sensação de que suas memórias estão se apagando? De que está ficando mais difícil lembrar nomes, rostos ou acontecimentos importantes? Isso não precisa ser sua realidade. A ciência atual mostra que podemos não apenas frear, mas reverter muito desse processo. E o que vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente sua relação com sua memória e longevidade cerebral. O fenômeno da lucidez terminal nos ensina algo fundamental sobre o cérebro. Mesmo danificado por demências, Alzheimer ou o simples envelhecimento, ele ainda guarda intactas muitas memórias que parecem perdidas. A questão não é que essas memórias se apagaram, mas que o mecanismo de acesso a elas se deteriorou. É como ter um imenso arquivo digital com todas as suas fotos de vida, mas um computador que não consegue mais abrir os arquivos. Nos últimos estudos publicados no Journal of Neuroscience, pesquisadores descobriram que o processo de deterioração começa décadas antes dos primeiros sintomas. Aos 40 anos, já existem alterações microscópicas nas sinapses neurais que, aos 60 ou 70, resultarão em declínio cognitivo perceptível. O dado mais alarmante: 87% dessas alterações estão diretamente ligadas a fatores controláveis, não genéticos. Isso significa que suas escolhas diárias têm um impacto muito maior que sua genética. A proteína beta-amiloide, principal vilã do Alzheimer, começa a se acumular silenciosamente 20 anos antes dos primeiros sintomas. E o estresse crônico, esse mal moderno que muitos consideram normal, eleva em até 42% a produção de cortisol, hormônio que literalmente envenena seus neurônios quando em excesso contínuo. Mas o que quase ninguém sabe é que esse processo pode ser desacelerado ou até revertido com intervenções específicas.
A neuroplasticidade, capacidade do cérebro de formar novas conexões, permanece ativa até os momentos finais da vida. Em um estudo com 2.500 idosos acompanhados por 15 anos pela Universidade de Harvard, aqueles que adotaram apenas 3 hábitos específicos reduziram em 63% o risco de desenvolver demência, mesmo tendo o gene ApoE4, principal marcador genético para Alzheimer. Você conhece alguém com problemas de memória que poderia se beneficiar dessas informações? Talvez seja a hora de compartilhar este vídeo com eles. O mais fascinante sobre a lucidez terminal é que ela nos mostra que o cérebro possui mecanismos de compensação extraordinários. Quando determinadas áreas se danificam, outras assumem suas funções, num processo chamado redundância neural. Um exemplo dramático vem de pacientes que perderam metade do cérebro em acidentes e, após reabilitação, recuperaram quase todas as funções cognitivas. Isso nos ensina que seu cérebro tem um potencial de recuperação muito maior do que você imagina. Mas tem algo ainda mais impressionante que vou revelar a seguir, sobre como podemos ativar essas reservas cognitivas muito antes do declínio começar. Agora vamos entender exatamente o que acontece no cérebro de idosos que experimentam esses momentos de clareza extraordinária antes de partir. O Dr. Michael Nahm, pesquisador que catalogou mais de 500 casos de lucidez terminal, observou um padrão. O fenômeno ocorre quando há uma súbita liberação de neurotransmissores como acetilcolina e glutamato, os mesmos envolvidos na formação e recuperação de memórias. Em pessoas com demência avançada, os níveis desses neurotransmissores estão cronicamente baixos, mas momentos antes da morte, ocorre uma liberação maciça, como um último suspiro bioquímico do cérebro. O interessante é que podemos estimular naturalmente a produção desses mesmos neurotransmissores muito antes dessa fase final. Alimentos ricos em colina, como ovos, fígado e vegetais crucíferos, aumentam a produção de acetilcolina. Exercícios que exigem coordenação, como dança ou tai chi, estimulam a liberação controlada de glutamato, sem os efeitos excitotóxicos do excesso. O resultado? Um cérebro que mantém as vias de acesso às memórias desobstruídas por muito mais tempo. Mas existe outro aspecto fascinante que observei em meus 35 anos de prática médica: a memória emocional. As memórias carregadas de emoção são processadas pela amígdala cerebral antes de irem para o hipocampo, recebendo um tipo especial de codificação que as torna mais resistentes à deterioração. É por isso que muitos idosos com Alzheimer avançado ainda reconhecem músicas que marcaram momentos emocionais de suas vidas, mesmo quando não reconhecem os próprios filhos. Isso nos dá uma ferramenta poderosa. Ao associar informações importantes a estados emocionais positivos, aumentamos em até 70% a chance de preservação dessas memórias. Você já notou como lembramos facilmente de momentos de grande alegria ou tristeza, mas esquecemos a lista de compras do dia anterior? Esta é a prova viva desse mecanismo. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. E se você está realmente comprometido com sua saúde, cerebral e longevidade, meu e-book O Código da Longevidade traz protocolos detalhados sobre como estimular esses neurotransmissores de forma natural e eficiente. Centenas de leitores relataram melhorias significativas na memória já nas primeiras semanas de aplicação. O link está nos comentários. O que vamos abordar agora é ainda mais surpreendente: a conexão entre o intestino e o cérebro, e como bactérias específicas do seu microbioma intestinal podem estar literalmente comendo suas memórias.
neste exato momento. O que a ciência descobriu recentemente sobre a conexão entre intestino e cérebro é revolucionário e explica muito sobre esse fenômeno da lucidez terminal. O eixo intestino-cérebro, mediado pelo nervo vago, é uma verdadeira autoestrada bidirecional de comunicação química. Pesquisas da Universidade de Cork, na Irlanda, revelaram que determinadas bactérias intestinais, como Prevotella e algumas cepas de bacteroides, produzem compostos neurotóxicos que atravessam a barreira hematoencefálica e causam inflamação de baixo grau no cérebro. Esta neuroinflação silenciosa é agora considerada o estágio 0 do Alzheimer e demências relacionadas. Em idosos que apresentam o fenômeno da lucidez terminal, análises post-mortem mostraram uma súbita redução dessa inflamação cerebral momentos antes da morte, como se todas as defesas inflamatórias cedessem de uma vez, permitindo que as sinapses funcionem livremente por um breve período. O mais alarmante, 78% dos adultos acima de 50 anos já apresentam níveis detectáveis dessa neuroinflação, sem qualquer sintoma perceptível. É como um incêndio que se alastra nos porões da casa enquanto você, confortavelmente, assiste televisão na sala, inconsciente do perigo. Mas existe um teste simples que você mesmo pode fazer. Se você regularmente esquece nomes, onde colocou objetos, ou tem dificuldade para lembrar palavras comuns, seus níveis de proteína C reativa e citocinas inflamatórias provavelmente estão elevados no cérebro. A boa notícia: a intervenção precoce pode reverter completamente esse quadro. Estudos com tomografia por emissão de pósitrons mostram que em apenas 4 semanas de mudanças alimentares específicas, os marcadores de inflamação cerebral podem reduzir em até 60%. Você já sentiu aquela névoa mental após consumir certos alimentos? Não é sua imaginação. É sua neuroinflação aumentando temporariamente. Seguindo os protocolos anti-inflamatórios detalhados no meu e-book, O Código da Longevidade, muitos pacientes relatam clareza mental já na primeira semana. É como limpar o para-brisa embaçado de um carro. De repente, tudo fica mais nítido. O pior é que a indústria alimentícia satura produtos com ingredientes que sabidamente causam essa inflamação, como óleos vegetais hidrogenados, adoçantes artificiais e conservantes. Um estudo recente da Universidade de Cambridge analisou mais de 400 alimentos processados e encontrou pelo menos 3 compostos neuroinflamatórios em cada um deles. E o que vou explicar agora é ainda mais crucial. Como o sono fragmentado, mesmo que você durma 8 horas por noite, pode estar sabotando completamente sua memória e acelerando o envelhecimento cerebral. O sono é o grande restaurador cerebral, e sua relação com a lucidez terminal e preservação da memória é fascinante. Durante o sono profundo, especificamente nas fases 3 e 4 do sono não REM, ocorre o que os neurocientistas chamam de limpeza linfática, um sistema recém-descoberto que literalmente lava seu cérebro de toxinas enquanto você dorme. Entre essas toxinas está a proteína beta-amiloide, principal marcador do Alzheimer. Um único estudo da Universidade de Berkeley demonstrou que apenas uma noite de sono ruim eleva em 30% os níveis dessa proteína tóxica no cérebro. Mas o que quase ninguém sabe é que não basta dormir muitas horas. A qualidade e sequência correta dos ciclos de sono é o que realmente importa. Um idoso típico passa apenas 5% do tempo em sono profundo, comparado a 25% na juventude. Esta é uma das principais razões pelas quais as memórias começam a se fragmentar com a idade. Porém, em idosos que experimentam a lucidez terminal, observamos um curioso fenômeno. Momentos antes da morte,
O eletroencefalograma mostra padrões de ondas delta semelhantes aos do sono profundo, mesmo com o paciente consciente. É como se o cérebro entrasse em um estado de limpeza final, permitindo acesso temporário a memórias há muito bloqueadas. O aspecto mais promissor é que podemos induzir naturalmente mais tempo em sono profundo regenerador. Técnicas como a sincronização binaural, onde sons específicos induzem ondas cerebrais lentas, aumentaram o tempo de sono profundo em 45% em estudos controlados. A temperatura também é crucial. Reduzir a temperatura do quarto para 19 °C maximiza a produção de melatonina e prolonga as fases reparadoras do sono. Se você tem acordado cansado mesmo após 8 horas na cama, provavelmente seu sono profundo está comprometido. Você conhece alguém com problemas de sono que poderia se beneficiar dessas informações? Compartilhe este vídeo com eles. Pode literalmente salvar seu cérebro. Se você está gostando dessas informações, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos sobre saúde cerebral e longevidade. E lembre-se que meu e-book, O Código da Longevidade, contém um protocolo completo de otimização do sono, que já ajudou milhares de pessoas a recuperarem a qualidade do sono. Profundo em questão de dias. O link está nos comentários. Agora vou revelar algo que pouquíssimos profissionais comentam: como o jejum intermitente atua diretamente na produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, a proteína que literalmente rejuvenesce seus neurônios, e pode explicar muitos casos de lucidez terminal. A relação entre metabolismo, nutrição e as memórias que ressurgem no fim da vida é um dos campos mais promissores da neurociência atual. O jejum intermitente, especificamente, provoca uma resposta metabólica que aumenta dramaticamente a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, conhecido como o fertilizante neural. Estudos da Universidade de Yale mostraram que apenas 16 horas de jejum elevam os níveis de BDNF em até 400%, estimulando a formação de novas conexões neurais e a recuperação de sinapses danificadas. Em análises post-mortem de pacientes que experimentaram lucidez terminal, os níveis de BDNF estavam surpreendentemente elevados, um fenômeno similar ao que ocorre durante o jejum prolongado. É como se o corpo, percebendo a iminência da morte, liberasse uma última dose desse poderoso regenerador neural. Mas o mais extraordinário é que não precisamos esperar até esse momento final para estimular esse processo. A cetose metabólica, estado que ocorre após 12-16 horas sem ingestão calórica significativa, não apenas aumenta o BDNF, como também converte corpos cetônicos em combustível cerebral, que é 28% mais eficiente que a glicose para as funções cognitivas. O Dr. Mark Mattson, neurocientista do Instituto Nacional de Envelhecimento do ZEUA, acompanhou 1.200 adultos que praticaram jejum intermitente por 3 anos e documentou melhora de 67% nas funções de memória e 43% na velocidade de processamento cognitivo. Pense nisso. Nossos ancestrais não tinham acesso constante a alimentos e frequentemente passavam dias entre refeições significativas. Nossos cérebros evoluíram nesse ambiente e funcionam otimamente sob condições similares. O padrão contemporâneo de alimentação constante mantém seus níveis de insulina cronicamente elevados, impedindo muitos dos mecanismos de reparo neural. Outro aspecto raramente discutido é o papel dos polifenóis encontrados em certos alimentos como mirtilos, romã, cacau puro e chá verde. Estas moléculas atravessam a barreira hematoencefálica e combatem o estresse oxidativo nos neurônios, processo que acelera drasticamente após os 50 anos. Um estudo com 2.800 participantes
acompanhados por 12 anos, mostrou que aqueles no quartil superior de consumo de polifenóis apresentaram 48% menos atrofia cerebral relacionada à idade. Mas existe um detalhe crucial. A biodisponibilidade desses compostos só é otimizada quando consumidos em estado de baixa insulina, como durante o jejum ou após exercícios. É por isso que o timing nutricional é tão importante quanto os próprios nutrientes. O que vem a seguir é ainda mais surpreendente, como exercícios específicos podem ativar genes de longevidade cerebral que permanecem dormentes na maioria das pessoas e que podem explicar por que alguns idosos mantêm memórias cristalinas até o fim da vida. O exercício físico tem um impacto profundo na preservação da memória e na ativação do que chamamos de reserva cognitiva, a capacidade do cérebro de resistir aos danos do envelhecimento através de vias alternativas de processamento neural. Esta reserva é exatamente o que permite que alguns idosos mantenham memórias cristalinas até o fim, incluindo aqueles momentos de lucidez terminal. Mas atenção! Não é qualquer exercício que produz esses efeitos neuroprotetores. Pesquisas recentes da Universidade de Stanford revelaram que exercícios que combinam esforço cardiovascular com coordenação complexa são 320% mais eficazes na preservação do volume hipocampal que exercícios puramente aeróbicos. Isso explica por que dançarinos idosos têm taxas significativamente menores de demência comparados a corredores da mesma idade. O mecanismo envolve a proteína irisina, liberada durante o exercício, que atravessa a barreira hematoencefálica e ativa diretamente genes ligados à neuroplasticidade, como o PGC1-alfa e o FNDC5. Essas proteínas, por sua vez, estimulam a produção de células tronconeurais, mesmo em idades avançadas. O dado mais impressionante: idosos entre 70 e 80 anos que praticaram exercícios coordenativos 3 vezes por semana durante um ano aumentaram o volume do hipocampo em média 2,3%, enquanto o apresentou uma perda esperada de 1,4% nesse mesmo período. Essa diferença acumulada ao longo de décadas explica por que algumas pessoas mantêm memórias vívidas até idades muito avançadas. Você está dando ao seu cérebro esse estímulo crucial? Se você está gostando destas informações valiosas, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe também com alguém que precisa dessas informações. Você pode estar salvando literalmente a memória de outra pessoa. E se você deseja um programa estruturado de exercícios específicos para a longevidade cerebral, meu e-book O Código da Longevidade contém protocolos detalhados que combinam os mais recentes achados científicos com exercícios práticos que podem ser feitos em casa, mesmo por pessoas com mobilidade reduzida. O link está nos comentários fixados. Mas existe outro fator raramente discutido: a ativação de caminhos metabólicos específicos através da exposição ao frio e ao calor, num processo chamado hormese. Estudos com termogênese mostram que a exposição controlada ao frio ativa a proteína PGC1-alfa, mesmo ativada pelo exercício, produzindo efeitos neuroprotetores similares. Banhos de contraste, começando com água quente e terminando com 30 a 60 segundos de água fria, estimulam a produção de noradrenalina cerebral, neurotransmissor essencial para a formação e recuperação de memórias. A sauna, por outro lado, aumenta a produção das proteínas de choque térmico que previnem o mau dobramento proteico, um dos principais marcadores de doenças neurodegenerativas. O que vou compartilhar a seguir é ainda mais extraordinário. Como certas práticas mentais podem ativar o que os neurocientistas chamam de estado de fluxo, semelhante ao estado cerebral observado durante a lucidez terminal.
mas que podemos acessar regularmente durante a vida. O estado de fluxo mental, estudado extensivamente pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, compartilha características neurofisiológicas surpreendentemente similares ao fenômeno da lucidez terminal. Durante estados de fluxo profundo, o eletroencefalograma mostra uma redução da atividade no córtex pré-frontal lateral, responsável pela autocrítica e limitações percebidas, combinada com o aumento na atividade das ondas θ no lobo temporal. Padrão também observado momentos antes da morte em casos de lucidez terminal. É como se, nos dois estados, o cérebro temporariamente suspendesse seus filtros habituais, permitindo acesso a memórias e capacidades normalmente bloqueadas. A meditação de atenção plena, praticada regularmente, demonstrou em estudos da Universidade da Califórnia aumentar a densidade sináptica no hipocampo em 23%, após apenas 8 semanas de prática diária de 20 minutos. Participantes acima de 65 anos, que meditaram por um ano, apresentaram idade cerebral efetiva, 7,5 anos menor que o grupo controle, em medidas de potencial evocado e ressonância magnética funcional. Além disso, a neuroplasticidade induzida pela meditação ocorre predominantemente nas mesmas áreas que se reativam durante a lucidez terminal. Igualmente importante é o papel da estimulação cognitiva através de novos aprendizados. O neurobiologista Dr. Michael Merzenich demonstrou que aprender novas habilidades complexas, como um instrumento musical ou idioma estrangeiro após os 60 anos, aumenta a reserva cognitiva e cria o que ele chama de redundância neural. Múltiplos caminhos para acessar as mesmas memórias, exatamente o que observamos em pessoas que mantêm lucidez até o fim da vida. Os estudos mais recentes sobre epigenética do envelhecimento mostram que certas atividades mentais podem literalmente reverter o relógio epigenético cerebral, desmetilando regiões do DNA que controlam genes de longevidade como a sirtuína 1 e o FOXO3, conhecido como gene da longevidade. Pessoas com variantes favoráveis desse gene têm 3 vezes mais probabilidade de atingir os 100 anos com cognição preservada. Mas o mais extraordinário é que, mesmo sem essas variantes genéticas favoráveis, podemos imitar seus efeitos através de práticas específicas que ativam as mesmas vias metabólicas. Como você percebe, o fenômeno da lucidez terminal não é apenas um último suspiro da consciência, mas uma janela para entendermos os extraordinários mecanismos de reserva do cérebro humano. Implementando as estratégias que detalhei hoje e que estão completas no meu e-book O Código da Longevidade, podemos acessar essas capacidades latentes muito antes do fim da vida, preservando não apenas memórias, mas nossa essência cognitiva. No próximo vídeo, vou revelar como certos compostos botânicos, usados há milênios em medicinas tradicionais, estão mostrando resultados impressionantes em estudos clínicos recentes para a regeneração neural. Estudos preliminares sugerem que alguns desses compostos podem não apenas prevenir, mas parcialmente reverter danos neurais já estabelecidos. E o mais intrigante, esses compostos ativam as mesmas vias moleculares que vemos temporariamente ativadas durante a lucidez terminal. Fique atento, pois essa pode ser a informação mais valiosa que você receberá sobre saúde cerebral e longevidade cognitiva.